Para nós é um prazer muito grande a gente estar aqui em Dourados, para estar com os irmãos, para estar com a Igreja Batista da Graça. E tem sido um tempo de grande bênção, de grande edificação, né? Só o fato de a gente estar nesse lugar maravilhoso, a gente já contempla a criação, e isso nos enriquece, nos leva à meditação na presença de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos, na verdade, partindo de uma passagem bem conhecida, que é o Salmo 1, em que a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para aqui vamos fazer uma oração, só pedindo a bênção de Deus para esses momentos de reflexão. Senhor Deus, ora que o Senhor possa falar aos nossos corações pela Tua Palavra e também possa transformar nossas vidas. Nós dependemos do Senhor e pedimos a cooperação do Teu Espírito Santo em nós para nos abrir os olhos para a verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Existe muito conselho dos ímpios, é o que mais, na verdade, nós temos acesso no nosso dia a dia. Já ouviram um lutador de boxe ou de MMA, quanto tempo ele se prepara para uma luta? Quanto tempo ele fica se preparando? O que vocês dizem? Alguns meses? Meses, né? E quanto tempo dura a luta? Às vezes alguns segundos. Às vezes a luta dura 10 segundos. Já repararam que na nossa vida é o inverso? Se você for considerar as horas do dia, quanto tempo você está na luta e quanto tempo você está se preparando para a luta? Nós, de forma geral, temos pouco tempo para nos preparar, para nos alimentar. E nós estamos o dia inteiro na luta. E essa realidade, ela serve de alerta para nós. Porque o mundo ele traz muitas coisas, a gente vai se acostumando com elas, elas parecem boas para nós, mas no final das contas elas destroem a nossa vida. E nesse contexto, existe uma palavra que ela soa como música aos nossos ouvidos, mas que muitas vezes acaba sendo enganosa, que é a palavra liberdade. Liberdade. Quando você ouve essa palavra, você gosta dela ou não? Quem é que não gosta dessa palavra? Liberdade, quando você ouve. Eu acho que todos nós queremos ser livres. É algo que nos atrai. Desde o início, o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, quando eles ouviram que eles poderiam ter algo mais, além de Deus, que talvez existisse uma felicidade que Deus não estava lhes oferecendo, eles foram atrás do conselho dos ímpios, eles foram atrás do conselho da própria serpente, do próprio demônio, porque eles queriam ser livres, afinal de contas, eles queriam ser livres. E eu queria que você analisasse na sua própria vida liberdade. Em geral, nós entendemos a liberdade como eu fazer o que eu quiser. Isso é liberdade. E se alguém me impede de fazer aquilo que eu quero fazer, está errado. Essa pessoa tem que ser tirada. Porque eu preciso fazer aquilo que eu quero fazer, porque é aquilo que eu quero fazer, aquilo que vai me tornar feliz. Mas, por que isso é enganoso? Porque muitas vezes é exatamente isso que nos aprisiona. É exatamente isso que te faz o contrário. Se você pega um jogador de futebol, cadê o Juninho? Juninho, você gosta de futebol? Qual jogador que você gosta? Palmeiras. Do Palmeiras? E um jogador do Palmeiras que você gosta? O Dudu? Algum jogador do Palmeiras? Vamos pegar o Dudu. Pode ser? Ele fez gol, né, no último jogo. Se o Dudu fala assim, não, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser. E aí,
ele está com fome, ele quer comer chocolate, ele quer comer carne, ele quer comer gordura, ele quer comer o que ele quiser. Se alguém impede ele disso, ele deixa de ser livre? Queria que vocês fossem pensando isso comigo. Se ele, por exemplo, ele começa a comer tudo que ele quer, tudo que aparece na frente dele, aí o que vai acontecer com ele? Milton, o que vai acontecer com ele? Ele vai engordar. Tá, ele é livre. Mas e quando ele for entrar no campo na próxima vez? Exato. E aí? A liberdade que ele tinha no campo, na partida anterior, ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Porque agora, a liberdade que ele tinha antes para dar um pique de 100 metros, chegar antes do adversário, driblar 2, 3 e fazer o gol, ele não vai mais ter. Então você percebe que aquela liberdade de comer o que ele quer é enganosa? Na verdade não foi exatamente aquilo que tirou a liberdade dele? E muitas vezes é isso que acontece na sua vida também, na minha vida. Existem coisas que o mundo oferece e que parecem que vão te dar liberdade, mas no final das contas você olha para elas e você vê que elas te colocaram numa prisão. Você está preso. Qual que é a experiência que você pode fazer para comprovar isso, a prova real? É você tentar viver sem aquilo. Olha para as coisas na sua vida. O que você gasta mais tempo? E se eu tirasse aquilo? Se você tirasse isso da sua vida, você conseguiria viver? Qual seria a consequência disso na sua vida? Vocês podem me ajudar a dizer quais coisas hoje tentam nos tomar o nosso tempo? O que mais ocupa o nosso tempo hoje em dia? Sim. Celular. O que mais? TV. TV. As séries de televisão. Eu acho que talvez hoje o grande fator, assim, instrumento seja o celular, né? Mas você sabe na sua vida aquilo que você fala, mas aí você diz, eu quero fazer isso. E eu sou livre, porque eu quero fazer o que eu quiser. Mas no final das contas, você não consegue viver sem aquilo. Então você não é tão livre assim. Percebe o paradoxo? É uma contradição, porque aquilo que exatamente você falou, não, é isso que eu quero fazer, é isso que vai me tornar livre, na verdade, em última análise, é aquilo que te aprisiona. Tudo porque Deus, Ele nos criou para sermos dependentes. Nós somos seres adoradores. Nós fomos criados desde o início para viver em comunhão com Deus, em dependência dEle. E se você não está vivendo para Deus, em dependência dEle, você vai escolher qualquer outra coisa e você vai se tornar dependente dessa coisa. Nós fomos criados para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas quando algo substitui Deus na sua vida, isso te impede. Ocupa o lugar de Deus, te impede de amar a Deus e também te impede de amar o próximo. Se você olhar até o mundo, você pode pesquisar depois no YouTube vídeos que falam sobre dopamina. E foi isso que a gente estava comentando antes, né, João? E o João pediu para falar algumas palavras. É uma substância, a substância do prazer que é liberada no nosso corpo quando nós praticamos uma atividade que é assim, muito emocionante, empolgante, é maravilhosa e que mexe com as nossas emoções. O que acontece? Quando você mexe no celular, YouTube, você assiste um filme, todas essas coisas que o mundo nos traz e para nos atrair, essas coisas, elas sempre liberam uma alta dose de dopamina.
Qual é o problema disso? Você sempre vai querendo mais. Então você precisa, sabe como a pessoa que tomou uma latinha de cerveja por causa do efeito do álcool e ela no início fez muito efeito aquilo, mas aí ela foi entrando cada vez mais nisso e com o passar do tempo uma latinha não faz efeito nenhum, ela precisa de mais. E daqui a pouco ela precisa de 10 latinhas para fazer algum efeito, porque ela quer sentir aquele efeito. Assim também é com essas coisas que o mundo nos oferece. Antes, assistir um filme, ver um vídeo uma vez por mês, já estava suficiente. Agora você precisa disso todo dia. Isso vai se tornando, na verdade, um vício. Você precisa daquilo, porque você quer sempre estar lá nas altas doses de dopamina. Você quer sentir, ter aquela sensação. E qual é o problema disso? Deus ele não nos criou para viver lá nesse ápice toda hora. Deus ele nos criou para viver em comunhão uns com os outros, para contemplarmos a natureza. Ele nos criou para vivermos assim, uma vida normal. Então, se você está viciado em algo, se você vive constantemente mergulhado, o que acontece, por exemplo, nos encontros de família? Isso de uma forma especial com os jovens, mas com os adultos também. Os encontros de família de antigamente e de hoje são iguais? O que acontece, principalmente com os jovens? O que eles estão fazendo no encontro de família? Eles estão conversando com alguém? Em geral, eles estão no celular. Por quê? Porque parece que aquilo é um tédio. Qualquer coisa, se você vive sim, sempre em atividades que liberam uma alta dose de dopamina e que acabam te viciando, qualquer outra coisa da vida se torna um tédio. Você não quer mais se relacionar com pessoas. E é pior do que isso. Existem estudos, a gente estava comentando isso antes, nos Estados Unidos, por exemplo, com jovens, que mostram que uma das principais causas de suicídio nos jovens é o celular. O celular, ele faz com que os jovens mergulhem naquilo, eles se trancam no quarto, eles ficam lá e nada mais na vida tem graça, nada mais tem sentido. E eles então vão destruindo a própria vida, acabam com a própria vida por conta desse vício. O que controla você? Essa é uma pergunta que nós sempre precisamos nos fazer. O que tem controlado a sua própria vida? Será que você já não tem mais prazer em estar na igreja, por exemplo? Em estar com pessoas? Será que você já não tem mais prazer em abrir a sua Bíblia, em conversar com Deus? Tudo isso é afetado quando nós ouvimos o conselho do mundo, quando nós achamos que é normal nós vivermos em função de outras coisas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será que você verdadeiramente é livre? Então tira essa coisa da sua vida. Vamos ver se você realmente é livre. Você fala, não, isso aí não tira de jeito nenhum. Isso aqui é inegociável. Então você na verdade está preso. Você não é livre. Você está preso. Isso se tornou um ídolo na sua vida, algo que ocupa o lugar de Deus. E é por isso, talvez, se é esse o seu caso, que a sua vida está perdendo sentido. É por isso que você já não tem mais alegria. Talvez seja essa a razão. Porque nós fomos criados antes, ele tem um lado negativo, bem-aventurado, feliz é aquele que não faz isso, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não atende. As redes sociais, elas são feitas justamente para você gastar o máximo tempo possível.
Então você acha que é livre, você está escolhendo isso? Não, é a rede social que está te escolhendo. O modo como ela é construída é para que você gaste o maior tempo possível nela. Mas o ponto positivo é: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso, é o prazer. Onde está o seu prazer? Não existe nada mais empolgante, em última análise, do que você ter um relacionamento com Deus e fazer a sua vontade. É isso que realmente empolga. É para isso que nós somos criados. É isso que nos traz a verdadeira alegria. Porque se você for analisar qualquer uma dessas outras coisas que a gente falou, se você olhar para o seu estado de espírito logo depois que você usou seu celular, assistiu o seu filme, viu o seu vídeo, ouviu a sua música, e você vê que isso vai estar vazio. Vazio. Você jogou o seu videogame, vazio. Nada disso preenche, de fato. Na verdade, você vai entrando numa espiral descendente. Só vai piorando, só vai perdendo perspectiva, só vai perdendo alegria. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muitas vezes é por isso que você não tem prazer também em estudar. Muitas das crianças hoje cada vez menos querem estudar. Muitas vezes é por causa dessas coisas que estão controlando a sua vida, em lugar daquilo que você foi criado para fazer. E para finalizar: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Você mede facilmente se aquilo realmente te liberta ou te aprisiona pela consequência na sua vida. Essas coisas do mundo que te atraem e com as quais você gasta muito tempo, qual consequência elas geraram na sua vida? Elas trouxeram fruto? Você se tornou uma pessoa melhor depois disso? A sua vida foi abençoada? Você se tornou mais frutífero? Nós sabemos a resposta. Isso só nos afasta de outras pessoas, isso só nos afasta de Deus. Isso só torna a nossa vida cada vez mais sem propósito. É isso. Mas quando eu tenho meu prazer na lei do Senhor, aí sim eu me torno uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu dou frutos, eu abençoo outras vidas, a minha vida tem propósito, tem sentido. É como aquela árvore que está lá perto do rio. Ela está com as folhas sempre verdes, ela dá o seu fruto no seu tempo. Jesus disse algo parecido: porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira. Quem está em mim, eu nele, está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas o ímpio não. É uma vida sem propósito, é vazia, é como a moinha que o vento espalha. Não serve para nada. Não serve para nada. Qual vida você quer? Já dizia o pastor John MacArthur que a escravidão a Jesus Cristo, quando você se submete ao senhorio dele, te liberta. Mas a liberdade que o mundo te oferece, ela te escraviza. O que você quer? A liberdade do mundo ou ser servo, escravo do Senhor Jesus Cristo? É a escolha. Se você escolher o mundo, a liberdade que o mundo te oferece, você está preso. Mas se você escolher se submeter a Cristo e ao senhorio dele e viver para ele, você verdadeiramente vai ser livre. Porque o Espírito de Deus vai estar preenchendo a sua vida, não as coisas desse mundo. E a Bíblia diz: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, de fato. Obrigado, João, pela oportunidade. A gente tem orado pela Igreja de Dourados. Nós queremos que
vocês cresçam cada vez mais no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, vocês cresçam em qualidade e em quantidade, e desejamos as ricas bênçãos de Deus sobre vocês. E por João ficar quieto um pouco. Esse é um assunto bem relevante, bem atual. Eu estava conversando sobre isso hoje. E aí, queria ver se alguém tem alguma pergunta. Não combinei com o Johnny. Mas se alguém tem alguma questão para levantar, algo sobre isso, é um tema mais técnico, envolve elementos físicos, né? Processos químicos, na verdade. E alguém tem alguma questão, algo para colocar? Depois disso a gente vai ter um intervalo, tá? Depois do nosso culto vai continuar, mas alguém tem alguma questão? Vou fazer então a questão. Quando você começa a ficar viciado em dopamina, quando você lê um livro, isso também te libera dopamina dessa forma? Não, as atividades comuns, na verdade, você acaba, elas liberam uma dose muito pequena de dopamina. E aí por isso que, na verdade, elas se tornam sem graça. Tudo mais na vida, as atividades regulares da vida, elas liberam uma dose muito pequena de dopamina. Então por isso que a vida se torna um tédio, para quem só é acostumado a todo tempo a altas doses de dopamina. Joia. Vocês já tiveram essa experiência, né? Você assiste aquele filme mais legal do mundo, aí acabou o filme, o que acontece? Está naquela expectativa, né? O herói, será que o herói vai ser preso, ele vai conseguir fugir? Aí acabou o filme. Aí aparece aquelas letrinhas pretas, aquele fundo preto e as letrinhas, né? O que acontece com você naquele momento? Acabou o efeito da droga, né? Acabou o efeito da droga. Isso é interessante, porque mesmo os filmes, você pega filmes assim que tem uma grande lição de moral, que você chora com um exemplo do filme, sabe aqueles filmes que te emocionam mesmo? Aí você faz um raciocínio assim, mas depois, na minha vida, o que mudou por causa desse filme? Porque se ele realmente teve um efeito de me mostrar uma verdade, né, uma realidade, ele é transformado. E a realidade é que não muda nada. Então, para que ele serviu em última análise, né? Isso. Ele teria, o entretenimento teria o seu lugar, mas não como a regra da vida, como algo bem de vez em quando, que você faz com a família, com os outros, né? Mas hoje a gente até está fazendo algo que a gente nunca fez na vida, que é assistir algo sozinho. Você sempre... A Roberta fala da frustração dela, às vezes andando lá nos Alpes e vendo toda aquela paisagem, e estava sozinha lá no trem, né, olhando aquilo. Como é frustrante você não ter alguém do lado para falar, olha isso. E na época não tem celular, porque se tiver celular você vai tirar uma foto e vai mandar para todo mundo. Mas é frustrante, mas você não compartilhar aquilo. Mas hoje a gente chega ao ponto de assistir um filme sozinho, né? Seria o ridículo, mas a gente está nessa geração. Esse é o mal da nossa época, né? Se você continuar com isso, qual que vai ser o efeito no futuro? Por exemplo, você fica viciado em dopamina, certo? Daqui 10 anos. Talvez a pergunta seja, se você continuar nesse caminho, quantos livros você vai ter lido, né? Até lá. 2 talvez seria muito, né? Você vai perder em todas as áreas, né? Na área intelectual, você vai perder na área espiritual, porque a Bíblia também vai ser aberta, você não vai ter tempo com Deus. Então a vida vai se destruindo aos poucos, né? Para aqueles que têm esse problema, estão viciados nisso, qual seriam algumas dicas para a pessoa sair disso? Sair dessa vibe? Isso, na verdade, assim, é importante falar, não é algo exclusivo de uma ou outra pessoa. Na verdade, todos nós, em certa medida,
estamos suscetíveis a isso, né? Porque o celular, assim, para a maioria de nós está do lado, ao alcance a qualquer momento. Viver em função do celular é algo que, assim, por si só já distrai, já desconcentra, já tira o nosso foco. Então, assim, isso é um problema, realmente, como você falou, da geração, né? É o mal do século. Então, cada um tem que analisar na sua vida qual é aquele elemento, ou quais são esses elementos que te controlam. E reconhecer isso é o primeiro passo, né? Não, se você continuar com a atitude assim, não é isso que eu faço porque eu quero fazer, e não entende que na verdade não é porque você quer fazer, é porque você está viciado, porque aquilo te controla, aí já não adianta nada, né? Então o primeiro passo é reconhecer que não, isso está me controlando, isso está me impedindo de ter comunhão com Deus, isso está me impedindo de amar outras pessoas. Aí o próximo passo seria você buscar tirar isso da sua vida. Então você reduzir o tempo no celular, reduzir o tempo com filmes, séries, qualquer coisa que te controle. Mas aí é o que a gente estava conversando antes, né? Biblicamente não adianta você só tirar, né? Então, quando a Bíblia fala de hábitos, ela fala assim, quando um mentiroso deixa de ser mentiroso, né? O Jay Adams, o conselheiro cristão bem conhecido, ele fala muito sobre isso. Quando que um mentiroso deixa de ser mentiroso? Ele passa a contar a verdade. Então, em geral, nós associamos, não, ele tem que parar de mentir. Mas, biblicamente, isso não é suficiente. Você tem que substituir um hábito negativo por um hábito positivo. Então, é quando você deixa a verdade e fala a verdade. Você deixa a mentira, quer dizer, fala a verdade. A mesma coisa um ladrão. Você deixa de roubar, né? E Paulo fala isso. E você passa a trabalhar. Um ladrão, ele não deixa de ser um ladrão quando ele para de roubar. Porque é como se aquele chip tivesse ainda dentro dele. E é só surgir a oportunidade para que ele faça aquilo. Mas é quando ele começa, em vez de gastar o tempo dele roubando, ele passa a gastar o tempo dele trabalhando. E aí, além disso, com o dinheiro que ele ganha do trabalho, ele passa a repartir com aquele que tem necessidade. Não é isso que Paulo fala. Então é aí que ele chegou no ponto da antítese. Ele que era ladrão, agora ele tirava coisa das pessoas, não, agora ele trabalha e ele dá coisa para as pessoas que não têm. Então é isso, você começar a raciocinar o que eu poderia preencher com a virtude, que é exatamente o oposto desse vício.